Hoje, como sócio da Adigo Consultoria Marcos Celli, nós vamos falar sobre sucessão familiar, que pode ser aí um desafio para empresas do agro. Bom dia, Marcos. Bom dia, Otávio. Tudo bem? Tudo bem. Eu fiquei em dúvida aqui quanto ao nome da sua consultoria, mas eu chequei aqui, eu tenho o hábito de ler. Não tem acento, falei, é Adigo ou Adigo? Porque tem muita coisa que não tem acento, mas se acentua, né? Então, eu fui checar. É consultoria Adigo. Ok. Marcos, sucessão familiar. Esse é um problema seríssimo no agronegócio. É um problema seríssimo em qualquer setor, né? Mas como a nossa área que é o agronegócio, vamos falar um pouquinho, porque hoje existe uma preocupação com relação a isso. Mas durante um bom tempo, essa preocupação não existiu e era uma coisa assim meio aleatória, meio consequência. Tinha um filho que já se prestava mais para aquilo que os pais faziam, ou o pai, no caso, e acabava assumindo as funções. Tem até vários casos de os homens faleceram e os filhos todos foram para a cidade estudar, desinteressados, e mulheres acabaram assumindo a direção da agroindústria, da agropecuária, da pecuária, da lavoura, enfim. Enfim, são vários casos e que hoje passou a ser preocupação, inclusive, na preparação dos herdeiros, futuros herdeiros, né? Como é que está a situação de um modo geral hoje? Isso é uma preocupação mesmo ou nós ainda estamos trabalhando no conceito de que se torne uma preocupação porque é vital para o prosseguimento do negócio? E mais ainda, hoje até muitas sucessões não acontecem e são empresas que são gerenciadas de forma diferente e não familiar. Eu acho que esse é um cenário que dá para começar a conversar. Perfeito, Otávio. É uma super preocupação. A gente sabe que talvez aí 1/3 das empresas do agronegócio consigam trabalhar de forma planejada com a sucessão. E é uma questão que envolve o desenvolvimento da família ao longo do tempo, né? Então, a gente vê várias empresas que hoje, talvez passando da segunda para a terceira geração, quando a gente olha para os fundadores, né? É muito diferente você ter um grupo de pessoas que viveu na mesma casa, que eram irmãos, né? Que estão tocando o negócio, para uma próxima geração, por exemplo, em que você tem primos, né? Os ramos são mais distantes, a complexidade aumenta, a confiança diminui, aquele almoço de domingo que se discutia a empresa já não existe da mesma maneira. Então, é mais complexo, né? Essa é uma atividade, a família, como ela consegue tocar o negócio e a própria relação familiar é muito complicado. E eu vejo que a gente está numa etapa hoje no agronegócio brasileiro que já houve uma grande evolução. Você tem empresas de grande porte, né, que têm um alto desenvolvimento muito bom, mas uma boa parte das organizações que são de médio e pequeno porte ainda não conseguem dar conta de uma estruturação organizada desse processo de sucessão, sabe? Ô, Marcos, eu acho que muito também é porque o valor do agronegócio se valorizou. Isso pode até ser redundante, parecer redundante, mas não é. O valor do agronegócio cresceu. A gente vê, por exemplo, o crescimento do VBP, que é o valor bruto da produção, ano após ano. A gente vê a balança comercial brasileira, quanto pesa o agronegócio brasileiro, né? Então, eu acho que esse valor passou a mudar também o interesse na busca pela continuidade do negócio. Porque muitas vezes era assim, morria o pai, os filhos vendiam a propriedade, ou então se tinha muitos parentes, o almoço de domingo, como você citou, virava a briga do almoço de domingo, e aí pulverizava em pequenas propriedades e lotes, que depois talvez algum outro acabasse voltando e recomprando as propriedades. Então, acho que tem muito a ver com esse valor do agronegócio hoje, né? Porque mudou, inclusive, o conceito, porque antes você podia deixar o boi no pasto para vender ele na hora que você precisasse. Hoje já está o conceito de que o pasto é como um hotel. Cada dia que o boi está no pasto é uma diária que você está pagando em alimento, em vacinação, na genética que você investiu, para depois tentar recuperar isso depois. Então, acho que esse é o conceito novo que também alavanca essa necessidade de ter uma boa sucessão familiar. Perfeito. E essa questão traz uma visão de negócio, de empresa estruturada, né? Que é como a gente enxerga o agro hoje no Brasil em larga escala. O que acontece é que as novas gerações estão mais preparadas, né? Otávio, elas têm uma educação mais aprofundada e vêm com uma mentalidade diferente. Aí você tem duas possibilidades: uma nova geração
que enxerga esse valor e quer fazer parte disso, então você precisa preparar essas pessoas e preparar um processo de sucessão organizado para isso. E quando a gente fala de processo de sucessão, não adianta olhar só para quem você está preparando, você precisa ter cuidado com quem está saindo, porque esse que é o problema, né? É difícil você largar o osso, é muito difícil para todos nós. Então, como é que eu preparo quem sai e preparo quem chega? Agora, tem um outro lado que é, muitas vezes, essa nova geração, por ter estudado mais, por ter encontrado outros caminhos na vida, passa a enxergar esse negócio que cresceu muito de valor como um patrimônio apenas, e não como algo que ela quer tocar daqui para frente. E aí terceiriza a administração, não é isso? É isso, e aí a gente tem que ter esse cuidado. Ok, você não vai mudar a vontade de uma pessoa, mas como é que eu organizo o negócio? Porque eu posso ter uma profissionalização da gestão, perfeito, mas como é que eu cuido de uma família com seu legado, com a sua visão de futuro? Porque é isso que dá valor para o agronegócio muitas vezes, né? Eu vejo até que, às vezes, famílias mudam o sistema de propriedade. Eu converso muito com várias pessoas. Mudam o sistema de propriedade para, ao invés de ter um diretor ou um gerenciador, ter uma empresa mesmo da qual fazem parte todos os integrantes da família. E aí, por exemplo, tem um que é mais dedicado, ele tem lá o seu prolabore e ele toca o negócio, os outros recebem sua participação. Esse é um jeito de fazer o negócio. Perfeito. E aí existe um cuidado muito grande que a gente tem que tomar com os sentimentos, né, de toda a família envolvida. Eu queria tocar exatamente nesse ponto, porque na sucessão sempre você tem, na herança e na sucessão, sempre você tem mazelas. Sempre tem um ou outro que vai criar uma mazela, porque vai achar que foi prejudicado, porque o outro foi beneficiado. E aí também, às vezes, não em caso de morte do proprietário principal, né? Mas ele também tem que ser preparado, como você disse, porque ele tem que delegar poderes. A partir do momento que ele cria um processo sucessório, ele tem que delegar poderes. É aquilo que você falou, é duro largar a mão do osso. E dói, né? Dói muito. E a gente está falando de pessoas com mágoa, você imagina, vidas, né, que se juntam, as relações. Então, é fundamental que a gente cuide do processo, que tenha ali o planejamento, isso é fundamental. É importante ter instâncias, por exemplo, de governança, começar a construir um conselho, né, para formalizar as decisões da família. Poxa, isso é super importante. Mas tem um terceiro ponto, né, que é o que a gente está falando aqui. Se eu não alinho a família, se eu não crio condições de conversa, de diálogo, para cuidar dessas mazelas, não vai ser suficiente eu fazer um processo que no papel é bonito. Eu preciso cuidar das pessoas também, né? E aí, como é que faz? Contrata um consultor como você, ou sua equipe de consultores, desde que as pessoas estejam dispostas a ouvir e a entender quais são os possíveis processos de solução para o problema, né, Marcos? Otávio, esse ponto é fundamental, né? Não existe um processo único que você tira ali do armário e fala, é esse aqui que a gente vai fazer acontecer. Tem que entender como é a família, qual é a história dessa família, como é que a mãe era mais importante até do que o fundador, mas ela nunca teve uma função ali. Tem tantas histórias por trás, né, das relações familiares. E o nosso trabalho é mergulhar nessa história para poder construir o futuro. Não adianta você chegar lá e implementar um processo que está escrito num livro, né? Você tem que compreender o que está acontecendo com as pessoas, as doenças, as dores e, especialmente, o que une essa família, porque o que desune é fácil de encontrar. O que desune a gente descobre em meia hora de conversa. Não é? Mas o que une, né? É só cutucar a onça com a vara curta que o que desune aparece rapidinho. Agora, o que une é difícil. Uma outra questão que você não tocou também é que, às vezes, no processo sucessório, acaba entrando também a questão do conflito por conta do sexo, porque a sociedade sempre foi majoritariamente masculina, machista, né? E aí, quando entram mulheres no processo, às vezes se cria um clima, uma mazela também nesse sentido. Mas as mulheres, via de regra, têm se mostrado muito boas administradoras no agronegócio. Isso é perfeito. E esse é um tema, eu consideraria esse de um dos 3 temas fundamentais da época que a gente vive, né? Como é que se lida com a diversidade no agronegócio, especialmente de gênero? Como é que se lida com o digital, né, a transformação digital que vem varrendo todos os setores? E como é que você lida com a sustentabilidade, né, o ESG, que é o coração desse negócio, mas como é que ele pode passar a fazer parte de uma visão de futuro estruturada, né? Então, quando a gente olha para a diversidade, o que acontece historicamente? Você tem empresas em que os homens tomaram conta,
Só que quem dava sustentação, em vários clientes que eu tive, são as mulheres, que muitas vezes não estavam ali na execução, mas que sustentavam aquela família, né? Então, quando você tem a transição, você também tem que olhar na sucessão para o que está acontecendo com a sustentação da família, né? E hoje, muitas mulheres atuam, de fato, na gestão, né? E é perfeito que isso aconteça, mas também é uma transição, né? Quando você pega uma geração mais antiga que tem dificuldade de compreender como é que a mulher pode atuar dessa maneira. E é claro, né, que historicamente a gente teve empresas muito hierárquicas e muito machistas, só que isso está completamente diferente agora. É mais um ponto de sucessão importante para a gente olhar. Vamos lembrar do caso da Maria Pia Matarazzo, né? Pois é. É um caso para ser citado, né? A Maria Pia Matarazzo. E você tem casos, né? Eu tenho convivido com casos em que o que acontece é que uma filha se casava, então o genro era escolhido para ser um sucessor. Isso é muito comum, né? Nas décadas passadas. Isso é cada vez menos comum. Então, como é que você cuida da formação? E não é uma formação só de capacitação profissional, técnica, né, Otávio? É uma formação de modelo mental, de estrutura de valores. Quer dizer, qual é o papel, né, das pessoas hoje quando a gente entende a diversidade no negócio? E isso que você citou é muito importante também, porque, via de regra, isso acontecia muito. O rapaz casava com a moça era herdeira, ele acabava assumindo o negócio. Alguns deram certo, outros não deram não, porque genro ou nora já começa, já entra com o pé esquerdo, não é? Porque já é chamado de agregado. Não é? Não é da família, é agregado. A chance de risco, mágoa, né? O risco de você ter conflitos aumenta muito. Porque a gente fala dessa história do que é consanguíneo, o que não é, e isso nos acordos, né? Isso fica explícito, é como você falou, é um agregado ou não é. Então, como é que você trabalha as relações de confiança na família? E aí o que você falou anteriormente é fundamental, né? Quem patrocina um processo desse? Quem que vai conversar com uma consultoria, por exemplo, para começar um processo desse? Tem que ser o fundador, tem que ser o CEO, o patriarca, o patriarca, né? Sem esse patrocínio do patriarca, não abre. Você vai gerar divisões, sabe, Otávio? Você está de um lado, você sempre tem lados, né? Então a gente não está em lado nenhum. Você tem que ser imparcial para poder acolher esse processo, né? Você tem um lado sim, Marcos. Você está do lado do negócio, da preservação do negócio. Isso é verdade. Não é? Mas o patriarca, o chefe, entendeu? Seja ele que formação tenha ou que tipo de humor ou comportamento tenha, tem gente que é mais brava, tem gente que é mais maleável, etc. e tal. Mas tudo isso precisa de, primeiro, tomar a decisão, né? Contratar quem pode trazer ideias e aí botar para andar, mas é assim, a partir do momento em que decidiu que vai ser assim, que seja assim, né? Eu não gosto de gente que vai na loja, compra um sapato e depois, no dia seguinte, vai falar, mas eu podia ter comprado aquele. Não, você já comprou. Quer comprar outro, compra, mas você já comprou um. Tomou a decisão, segue em frente, sem arrependimento. É isso, Marcos? É isso mesmo. E tem uma só pergunta que a gente faz quando a situação está um pouco esquisita, que é, a gente está com o fundador, né, o patriarca, e ele está muito reticente ainda com o processo de sucessão, né? Tem uma pergunta muito dura, sabe, Otávio, mas que a gente às vezes precisa fazer. Qual é? Me diga uma coisa, se você entra no avião e esse avião caiu, o que acontece com a sua empresa? Pois eu vou lembrar aqui para você um caso famoso, que era de um senador da República, que era o CEO do Bamerindos, depois virou HSBC, que é o Eduardo Andrade, acho que era isso. Ele, na verdade, era o que menos queria tomar conta do negócio da empresa, que era uma empresa financeira, era um grande banco, para quem é mais velho conhece. Hoje esse banco já não existe mais. Mas ele acabou entrando no negócio para manter o patrimônio da família, e ele não era nem da área, depois de um acidente de avião, onde morreu o pai, o outro irmão que cuidava e acho que outro irmão. Só sobrou ele, aí ele teve que assumir a gestão do negócio. Ele citou bem o caso, esse é o exemplo. Ok, Marcos, muito obrigado aí pelo papo, pela conversa, muito boa. E a gente falou de sucessão no agronegócio, viu, gente? Mas vale para tudo, viu, não é, Marcos? Vale para qualquer processo sucessório, para qualquer divisão de herança. É sempre assim. E os problemas vão ser sempre os mesmos. Por isso, é preciso ouvir com atenção e ler os papéis todos com muito cuidado. Para quem quiser saber mais sobre vocês aí da Adigo Consultoria, qual é o endereço, Marcos?
É www.adigo.com.br. Pode entrar em contato, vai ser um prazer conversar. Ok. Forte abraço para você, boa semana que está começando. Obrigado, Otávio.